Rapaziada, no vídeo passado, acabou o vídeo, eu fiquei pensando assim, cara, desperdício colocar o Alexander no banco de reservas. Pelo que eu vi ele no Sub-20, na seleção brasileira, eu vi um outro Alexander. Tem se você lembra, o Edinho, o volante, que está emprestado ao Bangu, ele está jogando mais avançado, está jogando no meio de campo ali, está até com a camisa 10 do Bangu, o Edinho, tá de meio armador. O Bangu está até fazendo um campeonato do Carioca bem interessante, ali na colocação um pouquinho mais acima. E o Alexander, eu conheço o Alexander como volante, como primeiro, até como segundo volante, e conheço o Alexander como lateral esquerdo, como foi no ano de 2022, final do Brasileirão, o Alexander na titularidade ali na lateral, função que ele exercia na base. Mas você lembra do Alexander, volante. Já na seleção sub-20, ele jogou mais avançado, na armação de algumas jogadas, auxiliando ali na criação do jogo, driblando, organizando o meio de campo. É um outro Alexander, fazendo a função de um segundo volante, função que o Nonato fazia antes de se transferir do Fluminense, do Natan. Eu fiquei pensando assim, cara, por que botar o Alexander no banco? Vamos arrumar uma vaga para ele no time titular, e tem condições de arrumar uma vaga para o Alexander no time titular, no time do Fernando Diniz. Tem como encaixar ele ali para ajudar no meio de campo. Então eu fiquei pensando, né? Pô, na lateral esquerda ainda tem essa indefinição com relação à parte física do Jorge. A gente tem aí uns bons dias aí de descanso, de treinamento, principalmente de treinamento. Próximo jogo do Fluminense é no dia 25, estamos no dia 14 ainda. Então até o dia 25. Tem um bom tempo para o Fernando Diniz testar o meio de campo, testar novas formações, voltar a um 4-4-2. Porque no 4-4-2 você tem como encaixar o Alexander no time, você aumenta o poder de marcação do time e ao mesmo tempo tu aumenta o poder de criação do meio de campo do Fluminense. Olha que interessante aí, porque até agora não funcionou o 4-3-3. O Fluminense começou o Campeonato Carioca com 4 jogadores no meio de campo, correto? É Ganso, Iago, André e Martinelli. Aí depois de alguns jogos, alguns percalços, jogos ruins, aí o Fernando Diniz botou o Keno no time. Até pressão, né, do torcedor, da gente, do youtuber, influenciadores, até da imprensa, na titularidade do Keno. O Keno fez bons jogos. Aí o Keno apareceu como titular. Mas para o Keno ser titular, aberto pelo lado esquerdo, tem que sobrar para alguém. Sobrou para quem? Para o Iago. O Iago saiu do time. Aí voltamos para o 4-3-3, com André, Martinelli e Ganso, e 3 atacantes. Keno na esquerda, Arias deslocado da esquerda para a direita, função que o Arias não exerce tão bem assim, porque no jogo do Vasco, não sei se vocês repararam, o Arias toda hora estava caindo no lado esquerdo. Aí é complicado, porque o Arias vai para o lado esquerdo e deixa o Samuel Xavier sozinho lá do lado direito. E aí fica ele e o Keno ali, ocupando um espaço que somente um poderia exercer. Porque você ainda tem o Guga, que era o lateral esquerdo no jogo contra o Vasco. Então você tem Guga, tem Keno e tem o Arias caindo ali pelo lado esquerdo. É muita gente. E o time fica desbalanceado. Muitas jogadas, tudo pelo lado esquerdo e nenhuma jogada pelo lado direito. Não tem um atacante de lado. Desde que o Luiz Henrique foi transferido para o Betis, e depois veio o menino Matheus Martins, que foi transferido também, que jogava ali pelo lado direito, o Fluminense não tem ponta direita. O Fluminense trouxe o Marrone para fazer aquela função, o Marrone está voando até hoje, não chegou. Então não temos jogador atacante pelo lado direito. Daí foi o que o Fernando Diniz fez. Colocou o Keno na esquerda de titular, tirou o Iago e colocou o Arias na direita. Mas o Arias não quer jogar lá. Todo jogo o Arias está caindo pelo lado esquerdo. Porque o próprio jogador tem as suas preferências. Sabe? Tem o seu lado que ele se sente melhor, mais confortável. E o Keno no time incomoda, na minha opinião. Acho que incomoda o posicionamento do Arias. Tira o Arias da sua zona de conforto. Ele não sabe jogar do lado direito. Você tirando o Keno, aí você tem como voltar a uma formação 4-4-2. Você bota mais um cara no meio de campo, aí é o Cano
e o Arias com liberdade para fazer ali o para-brisa. O Arias caindo na esquerda, o Arias caindo na direita, ele que gosta de se movimentar bastante. E tem a situação da lateral esquerda, que já fui para outra função, mas vamos focar agora na lateral esquerda. Tem a situação do Jorge. O Jorge ainda tem aí uns 9 dias para entrar em forma. O ideal é o Jorge entrar em forma jogando, né? Ou acho que ele foi preservado no jogo contra o Vasco, porque o Vasco tem um jogador de lado bem rápido, que é o Gabriel Peck. O Gabriel Peck corre mais do que notícia ruim. Aí o Fernandinho preferiu colocar o Guga improvisado na lateral esquerda, que eu acho que, na minha opinião, não é legal. Não é legal. O Guga até jogou bem, razoavelmente bem. Foi tão bom assim. Foi razoável, mas o ideal é você contratar um jogador, você contratar o Jorge, para você escalar novamente um camarada improvisado naquele setor. Porra, mano. Foi para isso que tu contratou o Jorge? Não. Bota o cara para jogar. Mas se nesses 9 dias, ou não sei quantos dias até o dia 25, o Jorge não estiver em condições de jogar na lateral esquerda, ao invés de colocar o Guga improvisado novamente pelo lado esquerdo, que coloque o Alexander, que o Alexander conhece da posição também. O Alexander, como eu falei, jogou no Sub-15, no Sub-17 como lateral esquerdo. E o Alexander terminou o Brasileirão do ano passado atuando na lateral esquerda do Fluminense e atuando bem. E agora ele está de volta depois do período dele na seleção brasileira, campeão do Sul-Americano. Um dos principais jogadores, um dos principais destaques jogando no meio de campo, pode ser uma peça importante não só na lateral esquerda, como no meio de campo. Como é que eu formaria esse meio de campo do Fluminense para arrumar uma vaga para o Alexander? Tiraria o Keno, ao invés de recolocar o Iago no time titular, porque o Iago para mim já é carta fora do baralho, não tem condições de ser titular do meio de campo do Fluminense. Ele até ajuda ali, faz o André e o Martinelli ter um pouquinho mais de liberdade, que ele é um jogador de características de marcação, mas não dá. Parece que o cara está dominando um tijolo. Dificuldade tremenda para dominar uma bola. Aí você bota o Alexander no time. Num 4-4-2, mudando a formação do time, retornando às características do ano passado, que o Fluminense no ano passado, em 2022, passou um bom período e terminou o Brasileirão de 2022 jogando na formação 4-4-2, com 4 jogadores no meio de campo. Voltar a essa característica, voltar a essa formação tática. Como começou o Campeonato Carioca. Não eram 4 jogadores no meio de campo? Não era somente o Cano e o Arias no ataque? Então volta a essa formação, mas só que a peça que entra aí, que vai dar uma qualidade a esse meio de campo, vai fazer com que esse meio de campo ganhe mais um jogador de qualidade no meio, para trocar até de posição com o Martinelli e com o André, fazer uma movimentação com maior mobilidade, é o Alexander. Daí você tem o André, que é garoto, você tem o Martinelli, que também é garoto, aí você coloca no time o Alexander, que também é um garoto, e todos eles com mobilidade, deslocamento, entrada na área, passe bom. O Alexander tem um belíssimo passe. Mostrou na seleção brasileira que sabe organizar um jogo, sabe fazer o time jogar, sabe fazer o time chegar na frente, manter essa posse de bola. Cara, para botar o Alexander nesse time titular, eu só vejo mudando a formação tática do 4-3-3 para o 4-4-2. Eu acho que a formação ideal para mim seria o André, ao lado dele o Martinelli, já jogaram muito no Brasileirão passado juntos, um ali ao lado do outro, e na frente o Ganso, com o auxílio do Alexander ao lado dele, na função do camisa 8, na função que fazia o Nonato e outros jogadores que jogavam ali, na função que o Iago começou fazendo no Campeonato Carioca. Então Ganso, Alexander, Martinelli e André, um quadrado ali no meio de campo. Eu acho que é a única forma que a gente pode fazer para botar esse garoto. Tá jogando muita bola nesse time titular do Fluminense. Olha, na minha opinião, se colocar o Alexander ao lado do Ganso no meio de campo, fazer um quadrado com esses jogadores, eu acho que o Fluminense tem tudo para tomar conta do meio de campo de todas as partidas que ele tiver pela frente. Toque de bola, posse de bola, criação de jogadas, acho que o time vai crescer muito. Pelo que eu vi no jogo contra o Vasco, né, com 3 atacantes, com 3 jogadores no meio de campo, eu acho que nos jogos mais complicados, nos jogos mais difíceis, Copa do Brasil, Libertadores, em que você precisa ter mais gente povoando ali no meio de campo, não dá para jogar no 4-3-3. Sobra.
Vai sobrar espaço para o adversário e vai faltar jogador para você trocar figurinha. Ficar tudo nas costas do Ganso. E o ideal não é isso. Não é ideal que o Ganso seja o único responsável pela criação de jogadas e pela organização do meio de campo. Vai precisar colocar mais uma peça ali. E para isso vai ter que tirar um atacante. E tirando o atacante vai ter que colocar o meia. E um meia que pode ser bem interessante para jogar ao lado do Ganso e preencher esse meio de campo com mais peças para organizar esse jogo, eu recomendo o nome do Alexander. Deixe aí a sua opinião. Diga o que você acha. Você acha que o Alexander deve assumir a titularidade do Fluminense? Entrando no lugar do Keno, mudando a formação tática do 4-3-3 para o 4-4-2? Deixe sua opinião, que eu vou ficar muito agradecido. Tá bom? Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Fui!